O desmatamento, a expansão e o manejo das áreas agrícolas têm reduzido a população das espécies polinizadoras na natureza, dentre elas as abelhas. A consequência não pode ser pior. Afeta drasticamente a capacidade de reprodução das espécies vegetais nativas e de importância comercial. O desaparecimento desses pequenos animais no meio ambiente põe em risco a manutenção da própria biodiversidade e pode causar prejuízos econômicos. Em plantios comerciais, como os dos meloeiros, não é preciso nem que as abelhas desapareçam. Basta a redução de ninhos próximos à área de plantio para os efeitos serem notados: aumento de frutos mal formados e menor produção. Em geral, as abelhas estão associadas à produção de mel, própolis e geleia real. Cada vez mais valorizados e procurados em supermercados, lojas e farmácias, estes produtos abastecem um comércio que só cresce, o de naturais e orgânicos. É relativamente fácil mensurar os impactos econômicos e sociais desses produtos apícolas. Até mesmo os efeitos no bem-estar dos consumidores já são conhecidos por meio de muitos estudos. Bem mais fácil e complexo é medir os benefícios proporcionados por essas abelhas nas visitas às flores das plantas. Nesta atividade, coletam néctar e pólen que servirão de alimento para a colônia. Em contrapartida, realizam um serviço fundamental ao meio ambiente, a polinização das flores. Saber que 73% das plantas cultivadas em todo o mundo dependem desse serviço prestado por parte das 20.000 espécies de abelhas descritas no planeta dá a dimensão da importância que possuem na agricultura. E tornam evidente o quanto é necessário conservar os locais onde possam viver e se reproduzir: a vegetação nativa. Equilibrar as atividades humanas e a preservação do ambiente é um desafio que mobiliza a comunidade científica, agricultores, governos e empreendedores. Nas principais áreas de produção de melão no Brasil, o polo de Mossoró e Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e o Baixo Jaguaribe, no Ceará, a busca por esse equilíbrio se tornou crucial para um negócio que, em 2013, gerou mais de 147 milhões de dólares só com exportação de frutos para os Estados Unidos, União Europeia e Ásia. A ampliação da área cultivada tornou esses estados os mais competitivos nos mercados interno e externo. À proporção que a vegetação nativa era substituída por plantios comerciais, empresários e técnicos perceberam a perda dos serviços de polinização. Tiveram, então, de recorrer a uma estratégia que atualmente está presente em quase todos os 11.000 hectares plantados com melão: integrar as abelhas aos sistemas de produção. Fizeram isso com investimentos na instalação de colmeias no entorno dos plantios, a fim de garantir boas colheitas de frutos com qualidade comercial. No polo de produção do submédio do Vale do Rio São Francisco, que ocupa cerca de 2,8 mil hectares nos estados da Bahia e de Pernambuco, agricultores e profissionais da assistência técnica também já manifestam preocupação com a diminuição desses insetos nas áreas de plantios. Embora partilhem da mesma preocupação, os cultivos irrigados de melão nessas regiões guardam muitas diferenças entre si. Enquanto no Rio Grande do Norte e Ceará, os plantios ocorrem em grandes áreas de empreendimentos privados, no submédio do Vale do Rio São Francisco predominam pequenos produtores e microempresários assentados nas áreas de colonização dos perímetros irrigados. São agricultores pouco capitalizados que costumam colher o melão entre os meses de fevereiro a abril e destinam a produção basicamente para o mercado interno. Nas duas realidades, a habilidade polinizadora das abelhas é indispensável, uma vez que o meloeiro não consegue se reproduzir sozinho.
Nessa cultura, são encontrados dois tipos de flores: as masculinas, que produzem grãos de pólen, gametas masculinos, e as hermafroditas, que apresentam estruturas reprodutivas tanto femininas quanto masculinas, porém dispostas de tal maneira que dificulta o contato entre elas. Assim, para que ocorra a polinização, é necessário que ocorra o transporte dos grãos de pólen até a parte feminina da flor. Ao pousarem sobre as pétalas das flores e se locomoverem na superfície para coletar néctar ou pólen, as abelhas acabam por tocar o órgão reprodutor masculino e ficam com o corpo coberto por grãos de pólen. Em visita às flores hermafroditas, acidentalmente tocam a parte feminina, depositando o pólen que estava aderido ao seu corpo. A partir daí, as flores hermafroditas começam a passar por mudanças até se transformarem em frutos. No meloeiro, embora se chegue a observar até 13 espécies de insetos em visitas às flores, apenas as abelhas são capazes de realizar com eficiência esse serviço ambiental. Isto porque possuem porte adequado, comportamento e frequência de visitas às flores. Dificilmente qualquer outro manejo, mesmo que envolva mãos humanas, seria capaz de substituir a atividade desse inseto na polinização das flores. As preocupações ecológicas com o desaparecimento dos polinizadores e as consequências negativas sobre a agricultura brasileira mobilizaram 20 especialistas de 15 instituições de pesquisa, ensino, extensão e levou à criação da Rede de Pesquisa de Polinizadores do Melão, REPMEL. Assim, atuando em conjunto, participaram da execução do projeto Avaliação da Eficiência do Serviço de Polinização no incremento da produtividade do melão no semiárido brasileiro, com o apoio do CNPq, FUNBio, MMA, GEF, UNEP, FAO. O projeto é importante porque identificou práticas agrícolas do cultivo do meloeiro que precisam ser ajustadas para que elas se tornem mais amigáveis aos serviços de polinização e, com isso, incrementar a produtividade do cultivo. Durante 3 anos, pesquisadores, professores e técnicos vinculados a essa rede fizeram minuciosas observações do comportamento das abelhas e monitoraram espécies de insetos presentes nas áreas cultivadas e na vegetação nativa no entorno dos plantios. Neste trabalho, alternaram a coleta de informações em meio real nas áreas de empresas e de agricultores, com análises de materiais em campos experimentais e laboratórios. Dedicaram-se também à organização de eventos técnicos científicos e às atividades voltadas para a transferência de tecnologias e a divulgação de manejos amigáveis aos polinizadores junto aos agricultores. Nisto, foram apoiadas por organizações públicas e privadas de assistência técnica e extensão rural. Os resultados alcançados pelo projeto impressionam pela direta relação que estabelece entre a ação dos polinizadores e a produção agrícola. A análise dos dados de visitação, frutificação e sementes esclarece que a atividade dos insetos pode promover incremento de até 15% na produção de frutos comerciais. Com um estudo mais detalhado, apontaram com precisão a densidade de colmeias necessárias para que as áreas não apresentem déficit de polinização. Para que isso não ocorra, é recomendado dispor de 4 colmeias por hectare em área com densidade de 12.000 plantas, ou seja, a colocação de uma colmeia para cada 3.000 plantas. Nos testes realizados em áreas comerciais com essas densidades de colônias, constataram aumento de até 150% no número de visitas às flores. Em consequência, registraram crescimento na produtividade em torno de 15%, 50% na qualidade dos frutos e ganhos financeiros significativos. O projeto não deixa dúvidas que os polinizadores são capazes de promover o aumento da produção na cultura do melão.
não deixa de demonstrar também que são insubstituíveis. Mesmo em área onde os tratos culturais como adubação e irrigação são realizados de forma adequada, se o serviço de polinização não for eficiente, pode-se obter baixa produtividade e grande número de frutos mal formados, tipo cabaça. Apesar disso, os pesquisadores e professores concluíram também que os serviços de polinização ainda são tema pouco difundido entre produtores e técnicos. Requer, portanto, iniciativas para sensibilizar esse público de que esses serviços prestados pelas abelhas são de uso coletivo e, se não houver um trabalho conjunto nos perímetros irrigados, adotando técnicas e manejo mais sustentáveis, não poderão contar com os insetos nos seus plantios. A polinização ela é fundamental em várias culturas em todo o mundo. Especificamente na cultura do melão, ela é essencial. E para que ocorra a produção de frutos, há necessidade da visitação das abelhas, em especial das abelhas Apis mellifera. Por isto, dedicaram parte do tempo de execução do projeto na organização das informações de pesquisa para publicação em meios impressos, digitais e audiovisuais, de forma que o manejo dos polinizadores seja também priorizado pelos produtores e técnicos. Um dos impressos teve a forma de folder, Serviços de Polinização do Meloeiro, editado para um público formado por produtores e apicultores. Outro teve a forma de cartilha, 10 passos para melhorar os serviços de polinização na cultura do meloeiro, e em linguagem simples, com ilustrações didáticas criativas, apresenta uma síntese de recomendações para que os produtores possam incrementar a atividade polinizadora das abelhas em áreas cultivadas do semiárido brasileiro. Porém, o documento principal, extraído do projeto e voltado para sensibilizar e orientar os produtores, apicultores e demais interessados para a adoção de práticas mais amigáveis à atividade das abelhas, é o Plano de Manejo de Polinizadores do Meloeiro. Com recomendações baseadas nas observações e conclusões do projeto, o plano é o primeiro elaborado para essa cultura no Brasil. Uma primeira orientação a ser priorizada refere-se à manutenção da vegetação do entorno das áreas agrícolas, uma vez que as árvores nativas servem de local de abrigo e reprodução para as abelhas melíferas e nativas, além da oferta complementar de néctar e pólen. A vegetação do entorno também é fonte complementar de alimento para as abelhas, principalmente quando o cultivo não estiver florido. É fundamental planejar a aplicação de agroquímicos para não afetar a polinização, afinal, as pulverizações têm a capacidade de provocar a redução em mais de 80% no número de visitas das abelhas às flores. Os tipos florais do meloeiro não surgem ao mesmo tempo nos plantios. Na primeira semana da floração, apenas as que possuem características masculinas são encontradas. Na segunda semana, inicia-se a produção mais intensa de flores hermafroditas. Neste período, especialmente, o uso dos insumos químicos deve ser evitado. Então, como orientação geral, o recomendável é evitar a aplicação de agroquímicos nos horários que os insetos costumam visitar as flores do meloeiro. No entanto, se for necessária, a realização de pulverizações durante a floração da cultura deve acontecer após as 14 horas, ou preferencialmente à noite, para não prejudicar os serviços de polinização, pois as flores duram apenas um dia e, se não forem polinizadas, não produzirão frutos. Outra prática a ser evitada é o plantio de diferentes híbridos ao mesmo tempo e na mesma área. Num plantio consorciado, se os híbridos emitirem flores ao mesmo tempo, a competição pelas visitas das abelhas pode diminuir a eficiência da polinização. Nessa situação, o ideal é realizar o plantio em datas diferentes, a fim de evitar que haja escolha por parte das abelhas. O uso das colmeias é um aspecto essencial do plano de manejo do meloeiro.
Antes da introdução das colônias nos cultivos, é importante observar aspectos como a disponibilidade de néctar e pólen, a presença e a qualidade da postura da rainha, o desenvolvimento das crias, a ocorrência de doenças ou pragas. As colônias mais fortes e saudáveis devem ser utilizadas para a polinização por apresentar maior quantidade de crias, o que estimula a coleta de alimento pelas abelhas. Por isso, a importância de ter as duas pessoas. A pessoa que está com o objetivo de aumentar a produtividade dele através dessa polinização dessas abelhas e uma pessoa conhecedora das abelhas. Então, esse manejo que a gente faz aqui no apiário também é importante continuar lá. As colmeias devem permanecer no entorno do plantio durante quase todo o período de floração, ou seja, por cerca de 20 a 30 dias, dependendo do tipo e híbrido do meloeiro cultivado. Após a floração, as colmeias devem ser retiradas para garantir a segurança das pessoas no momento da colheita dos frutos, quando há muita movimentação e barulho no cultivo. A conclusão do projeto não alcançou apenas resultados que melhoram a produtividade agrícola do meloeiro. Os pesquisadores e professores da REPMEL apontam a necessidade de estudos em áreas como a de melhoramento genético, que avaliem características florais, a exemplo da relação sexual entre flores masculinas e hermafroditas, produção de néctar e pólen pelos tipos florais, que podem ser importantes na atratividade do polinizador. Ainda no contexto da pesquisa, é colocada a necessidade de avaliar práticas agrícolas como adubação, irrigação, controle fitossanitário, no sentido de que as necessidades fisiológicas da planta podem mudar com o incremento dos serviços de polinização. Além disso, consideram importante a realização de pesquisas para identificar produtos fitossanitários alternativos, eficientes no manejo das pragas e doenças, mas ao mesmo tempo menos tóxicos aos polinizadores. Outro ponto que mencionam é a necessidade de desenvolver metodologia prática e de fácil adoção para que o produtor identifique se há déficit de polinizadores na sua área. A introdução de abelha, de caixas de abelha no cultivo do melão aqui no período de Salitre, tem demonstrado uma melhoria na produtividade muito representativa, ao ponto de melão cultivado. O primeiro cultivo no Mauche deu uma produção menor do que o segundo cultivo no mesmo Mauche, quando foi introduzido 11 caixas de abelha num lote. Então isso a gente tem verificado números representativos. Além desse aumento de produtividade, a qualidade do fruto tem sido muito melhor, não se observa muito aqueles frutos deformados, tipo cabaça, que a gente via anteriormente. A avaliação da eficiência do serviço de polinização no incremento da produtividade